A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos, eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 4 desse primeiro trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito especial, a estrutura da Bíblia. Vamos compreender como a Bíblia é organizada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Por gentileza, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, discipulado dinâmico da CEADEB. Tem muita coisa boa aqui para poder te ajudar no canal e você acha tudo isso nos links na descrição desse vídeo. Se você desejar também poupar o teu tempo para preparar a tua aula e desejar o meu material, de repente você quer o esboço da minha aula, os slides que eu utilizo para poder ministrar na Escola Bíblica Dominical, você pode ter acesso a todo esse material, poupando o teu tempo para poder preparar a tua aula para a glória de Deus. É muito fácil, é só você se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. As nossas propostas são trimestrais, ou seja, de 3 em 3 meses. E você acha tudo isso aqui na descrição desse vídeo, onde você encontra o link com todas as nossas propostas. Você pode se tornar um dos nossos assinantes. É claro também que quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, assim como o nosso workshop de pregação. Vale muito a pena para edificar você no teu ministério em Cristo. Que Deus abençoe você. Dê uma olhadinha, fique à vontade em Cristo. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui do primeiro trimestre da CPAD em 2022. Estamos trabalhando sobre um tema muito especial nesse trimestre. Estamos estudando a disciplina Bibliologia e o tema da aula de hoje é a estrutura da Bíblia. É muito importante você apresentar em sala de aula o texto áureo que está em Lucas capítulo 24, versículo 44. Apresenta também a verdade prática. É importante você fazer a leitura da verdade prática, assim como a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 49. Lê esse texto compassadamente e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. E se você deseja estudar ainda mais a Palavra de Deus, aprimorar os teus conhecimentos, a Faculdade Refidim está oferecendo pós-graduações nas seguintes áreas. Aconselhamento e cuidado pode ajudar muito na área do aconselhamento pastoral. Ministério de Liderança de Jovens, que está muito legal também para você que quer aprimorar os teus conhecimentos nessa área. Teologia Bíblica do Novo Testamento, que pode te ajudar muito durante esse trimestre, que também é uma área muito especial que a faculdade oferece para você. História e Teologia do Discurso Pentecostal. Você encontra todas essas pós-graduações no site da Faculdade Refidim. Vale muito a pena. Que Deus em Cristo abençoe você. Então vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos na lição de número 4 aqui da classe dos adultos, tratando sobre a estrutura da Bíblia. E o fato de lermos a palavra de Deus e queremos interpretá-la corretamente leva-nos a conhecer qual é a estrutura que a Bíblia possui. É muito importante nós termos isso em mente. De acordo com Norman Geisler, existem diversas evidências sobre a Bíblia que demonstram sua inerrância, que demonstram que ela é a palavra de Deus. Que evidências são essas? A primeira evidência é que a Bíblia é a palavra de Deus porque nós cremos, como crentes em Jesus, que Deus existe. A partir do momento que nós cremos que Deus existe, então a sua palavra ela toma essa força de ser palavra de Deus. Então a Bíblia para a gente é palavra de Deus e tudo que está escrito foi dito pelo próprio Deus.
Outro detalhe que precisamos também levar em consideração, a Bíblia também é de forma sobrenatural confirmada como palavra de Deus, porque ela fala de milagres, e esses milagres existem, até mesmo no nosso tempo, que comprovam que a Bíblia também é a palavra de Deus, confirmando de forma sobrenatural que ela é a palavra de Deus. É importante apresentarmos isso também em sala de aula. Outra questão que precisamos também demonstrar é que a Bíblia, apesar desses fatos provados pela fé, ela também pode ser provada de forma científica. De que maneira? A Bíblia traz para a gente o conhecimento científico que comprova que ela é a palavra de Deus. De que maneira? A própria Bíblia afirma que tudo se reproduz conforme a sua espécie. Isso também é comprovado pela própria ciência. Outro detalhe que você encontra dentro da Bíblia é que a Bíblia também afirma que o corpo humano foi criado a partir da terra. E isso é demonstrado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 também. Outro detalhe que você descobre que a própria Bíblia afirma e é comprovado pela ciência. A Bíblia afirma que a água volta para a sua fonte. Isso é tão interessante que está apresentado em Gênesis capítulo 2, versículos 6 e 7 e Eclesiastes 1, 7. A Bíblia também afirma que a Terra é redonda e está suspensa no espaço. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia declara que a Terra é redonda e ela está suspensa no espaço antes da ciência. Isso está demonstrado em Isaías, capítulo 40, versículo 22, Jó, capítulo 26, versículo 7. Outro detalhe científico que você encontra na Bíblia, que demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus, é que a Bíblia afirma que o mar tem os seus caminhos e fronteiras. Isso está demonstrado em Salmos, capítulo 8, versículo 8 e Provérbios, capítulo 8, versículo 29. Por que é tão importante demonstrarmos essas questões a respeito da estrutura da Bíblia na aula de hoje, que comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus? Quando você percebe isso de acordo com as Escrituras, você também percebe, à luz da palavra, que a Bíblia possui uma unidade incrível. Essa unidade ela é comprovada a partir do tempo. De que maneira? Você percebe que a Bíblia foi escrita por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, situações diferentes, contextos diferentes. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, como nós já estamos estudando aqui com você, o hebraico, porções do aramaico e também do grego. E você percebe que a Bíblia ela foi escrita em uma linha temporal de mais ou menos 1500 a 1600 anos. E mesmo tendo essas diferenças ou esses distanciamentos, como nós já descrevemos para você na primeira lição, a própria Bíblia demonstra para a gente que ela é a palavra de Deus, porque há uma unidade, há um foco central aqui. E esse foco central é apresentado em Jesus no plano da salvação. E apesar de toda essa diversidade que a Bíblia apresenta no seu corpo, nós também descobrimos algo bem interessante, que há uma unidade impressionante aqui dentro do texto. Essa unidade aponta para Jesus. Vamos levantar alguns fatos sobre essa unidade. É que a Bíblia apresenta para a gente, em primeiro lugar, desde o Gênesis ao Apocalipse, um drama a respeito da salvação. Ela fala da queda da humanidade e ao mesmo tempo fala da restauração dessa humanidade agora em Jesus. Ela fala da humanidade que perde o paraíso, que é expulsa do jardim, e agora ao mesmo tempo fala dessa humanidade que reconquista esse paraíso agora, sendo restaurada em Jesus. Outro detalhe importantíssimo que você descobre sobre a Bíblia é que a Bíblia possui sim um tema central. E o tema central da palavra, que demonstra essa unidade, é Jesus. Lucas capítulo 24, versículos 27 e 44 demonstram isso. No Antigo Testamento, por exemplo, o Cristo é visto com uma expectativa. Ele é aguardado como Messias. Já no Novo Testamento, ele é visto de forma real. Há um realismo ali. O Cristo está presente, ele está conosco, no meio de nós, trabalhando em nossa vida. Nós também percebemos, a partir da Escritura, que isso é demonstrado dentro do texto sagrado, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Também descobrimos que a Bíblia ela tem uma mensagem unificada. Ela fala do problema do pecado, que nos afasta da presença de Deus, e ao mesmo tempo fala da solução,
que é a salvação agora através do sacrifício de Jesus, da morte do Cristo no Calvário, demonstrado em Lucas capítulo 19, versículo 10, Marcos capítulo 10, 45, então demonstrando no seu corpo, a partir de todas essas diferenças e distanciamentos, uma unidade incrível, apontando para Jesus. É isso que você precisa apresentar em sala de aula, e eu espero que Deus te use de uma forma sobrenatural na escola bíblica da tua igreja. E também é importante levarmos em consideração que, originalmente falando, a Bíblia ela não foi dividida em capítulos e versículos como nós temos hoje na nossa Bíblia, nessa visão já modernizada, para facilitar a nossa leitura. Originalmente falando, nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita a partir de elementos que são elementos que se perdem com o tempo, como argila, papiro, pergaminhos. Esses elementos eram conhecidos como os nossos autógrafos, como estudamos na aula passada. É importante lembrarmos isso aqui para você. E é importante também destacarmos, de forma curiosa para os nossos alunos, que a Bíblia foi dividida em capítulos em um período e em versículos em outro momento da história. Vamos destacar isso para você. A divisão da Bíblia em capítulos foi realizada por um clérigo inglês, Stephen Langton, no século XIII, em 1222. E essa organização foi feita a partir da Vulgata. Essa é a versão latina da Bíblia. Então, na Vulgata Latina, aconteceu então essa divisão da Bíblia em capítulos. E, posteriormente, essa divisão da Bíblia em capítulos, que facilitou a leitura, foi expandida então para a versão grega e hebraica. Então nós temos aqui um período histórico quando a Bíblia foi dividida somente em capítulos. Foi em 1227 da nossa era cristã. E a divisão da Bíblia em versículos aconteceu anos mais tarde. Inicialmente em 1527 por Saint Pazini, que iniciou esse trabalho de enumerar os versículos da Bíblia. Porém, esse trabalho de enumerar os versículos da Bíblia foi concluído agora por Robert Etienne, que criou a versão, então, atualizada que nós temos hoje. Então, essa maneira como nós temos a Bíblia dividida em versículos agora, aconteceu exatamente a partir de 1551 e foi finalizada em 1555. Na versão latina. Então, nós temos a divisão da Bíblia tanto em capítulos como também em versículos. E a primeira versão bíblica, produzida agora em capítulos e versículos, como nós possuímos hoje, foi realizada a partir de 1560 na Suíça. Foi então realizada a partir da Bíblia de Genebra. Então, a partir da Bíblia de Genebra, de 1560, nós temos então essa organização atual da Bíblia como capítulos e versículos que possuímos hoje, que facilita muito a nossa leitura. Hoje nós estamos estudando sobre a estrutura da Bíblia, então cabe aqui apresentar isso para você. Então demonstre isso para os teus alunos, vai ser muito legal na tua ministração. Se eu estou contribuindo com você até aqui, se eu estou te ajudando, por favor, deixa teu comentário aí, isso é importante para a gente. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Como a Bíblia está organizada? Esse é o primeiro ponto da lição. É fundamental entendermos em sala de aula que o primeiro livro da Bíblia possivelmente foi escrito em 1400 a 1500 a.C. E o último livro da Bíblia foi escrito no primeiro século da era cristã. Iniciozinho aí do primeiro século da era cristã. E é importante entendermos isso à luz da palavra. A Bíblia também está organizada agora em 2 testamentos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra correta para o Antigo Testamento é o Antigo Testamento e não o Velho Testamento. Então trate como o Antigo Testamento. E o Novo Testamento que nós possuímos. É importante entendermos que o Antigo Testamento é formado agora por 39 livros, organizados em 5 grupos que eu vou trabalhar com você hoje em sala de aula. E o Novo Testamento é trabalhado então em 27 livros, também organizado em 5 grupos, que eu vou demonstrar para você daqui a pouquinho nessa ministração. Diante disso, vamos avançar agora para o primeiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A palavra Bíblia vem do termo grego então biblos, que traz esse termo de livro ou pequenos livros. Esse termo, Bíblia, é apresentado então para a palavra de Deus.
a Bíblia que nós possuímos, com o Antigo e o Novo Testamento. É importante também entendermos que a Bíblia ela já foi traduzida em 2.900 línguas e dialetos espalhados aí pelo mundo. E já foram produzidas aproximadamente mais de 6 bilhões de cópias espalhadas em todo o mundo para alcançar as pessoas em Cristo. Pastor Douglas Batista, o comentarista da lição, faz questão de dizer, citando agora o F.F. Bruce, demonstrando que esse termo Bíblia foi impregnado na palavra de Deus a partir da interpretação de Clemente de Roma, no ano 150 depois de Cristo, que passou a chamar a palavra de Deus de os livros da Bíblia. Porém, é importante também levarmos em consideração que os próprios apóstolos já consideravam a palavra de Deus como Bíblia, como pequenos livros ou como rolos. É importante também observarmos, a partir da proposta do pastor Douglas Batista, que o próprio profeta Daniel, por volta de 538 a.C., já havia se referido às Escrituras, que também é o nome que a Bíblia revela-se no Antigo Testamento, como livros. Esse termo, como nós estamos trabalhando aqui para você, ou Bíblia, ou Biblos, em Daniel, capítulo 9, versículo 2. Já no Novo Testamento, esse termo Bíblia passa a ser demonstrado agora como livro sagrado, sendo trabalhado pela igreja. E o próprio Senhor Jesus já chamava a Bíblia de Escrituras. Mateus capítulo 21, versículo 42, João capítulo 5, versículo 39. Paulo também usa essa expressão de Santas Escrituras para demonstrar as sagradas letras, a palavra de Deus, a Bíblia, em Romanos, capítulo 1, versículo 2 e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Então, nós já temos a definição aí da palavra Bíblios, que traz essa ideia de livros, que é impregnada, então, na palavra de Deus. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando agora, vamos para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O canão da Bíblia. Conforme Stanley Horton, ele demonstra que o canão das Escrituras, os livros como foram organizados, como possuímos hoje, não foi uma decisão dos autores bíblicos. Não foi também uma decisão da igreja. Não foi também uma decisão dos líderes eclesiásticos. Muito pelo contrário, a organização desses livros, como nós possuímos hoje, de forma de texto sagrado, e é visto pela humanidade como livro sagrado, foi organizada e trabalhada pela ação do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que colocou no coração das pessoas reunir esses textos como palavra de Deus. E o canão sagrado foi formado como um consenso e não como um decreto. A igreja percebeu a necessidade desses textos para a edificação do povo de Deus. E esses textos foram reconhecidos e confirmados como palavra de Deus. Outro detalhe que você também descobre, estudando exatamente a respeito do canão da Bíblia, conforme Norman Geisler, eu achei interessantíssimo isso aqui, ele demonstra aqui a importância de compreendermos a forma correta de entendermos o canão da Bíblia, essa organização dos textos sagrados como nós possuímos hoje, nessa divisão bíblica que temos, e a forma incorreta. Tem muita gente que compreende o cânon pela forma incorreta. Então vamos demonstrar isso para você em um quadro para que você possa utilizar em sala de aula com os teus alunos. Qual é a forma então incorreta de compreender o cânon da Bíblia? A forma incorreta de compreender o cânon é entender que a igreja determina o cânon. Essa é a forma errada. A forma correta de compreender o cânon é entender que a igreja agora ela descobre o cânon. Então, não é determinação, mas é descoberta do cânon. Outro detalhe que você descobre a respeito da forma incorreta sobre o cânon é que a igreja passa a ser, então, a mãe do cânon. Essa é uma visão errada. A visão certa e correta do cânon bíblico, como nós possuímos, é exatamente entender que a igreja, ao invés de ser mãe, ela é filha do cânon, ela é filha da palavra de Deus, ela é filha dessa organização. Vamos entender de forma incorreta para compreendermos de forma correta. A forma incorreta descreve que a igreja agora, ela é magistrada do cânon. Ela manda sobre o cânon. Agora a forma
correta de entender a respeito do cânon é compreender que a igreja agora ela é ministra do cânon, ela ministra a palavra, ela passa a ser uma ministra desse evangelho. Outro detalhe que você descobre, isso é interessante, é compreender a respeito da forma incorreta, entender que a igreja regula o cânon, é ela que organiza, é ela que bota em ordem, não é bem assim. A forma correta de entender o cânon é que a igreja agora ela reconhece os textos sagrados como palavra de Deus, e ela reconhecendo esses textos agora passam a ter uma validade poderosa de forma sagrada. Outro detalhe que você descobre, a forma incorreta de entender a respeito do cânon é compreender que a igreja é juíza do cânon. Ela é juíza, ela determina. Não é bem assim. A forma correta de compreender o cânon, conforme Norman Geisler, é entender que a igreja, ao invés de ser juíza, ela é testemunha da palavra, ela é testemunha do cânon. E é importante você entender isso. E é interessante demais compreender que a forma incorreta de compreender o cânon é compreender que a igreja ela é mestra da palavra, e não é bem assim. Na realidade, a forma correta de entender o cânon bíblico é entender que a igreja agora ela é serva do cânon. O que é isso? A igreja ela é serva da palavra. Você, meu irmão, é servo da palavra, é servo de Cristo. Está submisso à palavra de Deus, a palavra de Deus que te guia. Olha como isso é importante demais para a nossa aula de hoje. Deixa Deus te usar com essa informação. Douglas Batista comenta o seguinte, o nosso querido pastor que escreveu essa lição destaca o seguinte argumento, que os livros que foram separados como canônicos, inspirados por Deus e são vistos como os textos sagrados, têm autoridade de fé sobre os cristãos, ou seja, a palavra de Deus tem autoridade sobre você, sobre mim, sobre nós somos servos da palavra. Isso também não quer dizer que alguns textos, sermões, pregações, livros que são publicados não podem edificar você em Cristo. A partir do momento que esses textos são pautados na palavra, se derivam da palavra, trazem então uma edificação para você a partir dessas interpretações. Porém, qualquer ensino que não é canônico, ou seja, que não é palavra de Deus, que não está fundamentado na Bíblia, não pode delimitar a doutrina cristã, não pode delimitar a forma como você acredita em Cristo, como você crê no Senhor. E é por isso que a declaração de fé da Assembleia de Deus destaca o seguinte para a gente, que o próprio Jesus declarou que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, é vista como sagrada, e é importante entendermos que essa palavra se cumpre agora em nós. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Eu espero que Deus use você, que você seja a boca de Deus para ser servo da palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, o terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa escola bíblica dominical. Os dois testamentos. Pastor Douglas Batista comenta o seguinte, que os dois testamentos, tanto o Antigo como o Novo, foram consagrados com preço de sangue. Vamos entender isso à luz da palavra de Deus. É importante você ler Hebreus capítulo 9, versículo 18. O Primeiro Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, ele foi consagrado com o preço de sangue de animais. Hebreus capítulo 9, versículo 19. Já o Novo Testamento, o Segundo Testamento, ou seja, esse Novo Testamento que nós possuímos com 27 livros, ele foi consagrado com o preço do sangue de Cristo. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 12. Essa expressão Antigo Testamento foi inaugurada pelo próprio apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Paulo, traçando os seus escritos, as suas cartas, ele demonstra então essa expressão de chamar o Antigo Testamento de Antigo Testamento. É importante você ter em mente também, como nós já estamos estudando com você, que o Novo Testamento foi produzido especialmente no primeiro século da era cristã. É importante demais você levar em consideração isso aqui. É importante também você entender que durante essa escrita do Novo Testamento, esse material que estava sendo produzido era produzido pelos apóstolos inspirados pelo Espírito Santo. E o que circulava dentro da igreja era o Antigo Testamento, que é visto também como palavra de Deus.
Esse Antigo Testamento circulando dentro da igreja agora passa a ser interpretado pelos apóstolos. Esses apóstolos interpretam esse Antigo Testamento em Jesus, inspirados por Deus, e guiam as igrejas a partir das cartas, a partir dos evangelhos. Essa expressão Antigo Testamento, utilizada por Paulo, também pode ser traduzida como Antiga Aliança, trazendo essa ideia exatamente de demonstrar essa visão da leitura do Antigo Testamento que apontam agora para Jesus. E o Antigo Testamento dos dias de Jesus, da Bíblia hebraica, ele é dividido em 3 grupos. Isso é importante você levar em consideração. No Antigo Testamento da Bíblia hebraica, nós encontramos lá 3 grupos que é citado dentro da palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29. Que grupos são esses? Lei, profetas e salmos. Ou lei, profetas e escritos. Vou dividir isso daqui a pouquinho com você e explicar ainda melhor essa divisão detalhadamente contigo em sala de aula. Por enquanto, vamos deixar ela aqui no azeite. Então, o Antigo Testamento ele é dividido na versão hebraica em 3 grupos. Lei, profetas e salmos. Ou lei, profetas e escritos. Na nossa versão, ele é trabalhado em 5 grupos. É conhecido como Pentateuco, livros históricos, é conhecido como livros poéticos, também profetas maiores e profetas menores. O próprio profeta Jeremias chama a atenção a respeito desse antigo pacto, ou da antiga aliança, do Antigo Testamento, Jeremias 31, 32, anunciando então que Deus iria estabelecer uma nova aliança, um novo pacto. Esse novo pacto, essa nova aliança, é refletido agora no Novo Testamento que nós possuímos. E essa direção aponta então para o Novo Testamento. Esse termo Novo Testamento é atribuído agora nesses 27 livros que nós temos, que são demonstrados em Jesus, que apontam então para essa nova aliança, apresentado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao 13, capítulo 12 agora, versículo 24, designando então essa divisão bíblica aqui. Então nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Já que eu citei para você a divisão do Antigo Testamento, na nossa versão no Novo Testamento nós possuímos 27 livros, 5 grupos também. O primeiro grupo é conhecido como os Evangelhos, o segundo, o livro histórico, que é um só, Atos dos Apóstolos, o terceiro, Cartas Paulinas, o quarto, Cartas Gerais e o quinto, Revelação, que é o texto de Apocalipse. Vamos dividir isso com você detalhadamente em sala de aula. Avançando, eu espero estar te ajudando até aqui. Agora nós vamos entrar dentro dessas divisões bíblicas. Inicialmente, no segundo ponto, eu vou trabalhar com você todo o Antigo Testamento, dividindo esse Antigo Testamento para que você também possa dividir o Antigo Testamento, tanto na versão hebraica, como na nossa versão que utilizamos dos 39 livros, para que os teus alunos entendam essa divisão em sala de aula. No terceiro ponto, eu vou estar trabalhando com vocês a respeito da divisão do Novo Testamento. Então, vamos avançar. O segundo ponto trata exatamente sobre o Antigo Testamento. Norman Geisler destaca que o próprio Jesus, ele afirmou que o Antigo Testamento possui autoridade divina. Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e 10. Também é interessante entender que o próprio Jesus destacou que o Antigo Testamento, a palavra de Deus, seria indestrutível. Mateus capítulo 5, 17 e 18. É claro que isso é atribuído agora para tanto o Antigo como o Novo Testamento. Jesus também declarou que a Bíblia, o Antigo Testamento, é infalível. João capítulo 10, versículo 35. Você precisa entender que nos dias de Jesus, a palavra de Deus era somente o Antigo Testamento. O Novo ainda não estava sendo produzido. É interessante que o próprio Jesus destacou que o Antigo Testamento também é inerrante. Mateus capítulo 24, versículos 37 e 38. É cientificamente preciso, como nós já descrevemos para você em sala de aula, já no início dessa ministração. Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, João capítulo 3, versículo 12, e o Antigo Testamento também é supremo, isso foi dito pelo próprio Jesus, Mateus capítulo 15, versículos 3 e 6. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Os livros do Antigo Testamento. Conforme Meyer Pearman, ele destaca no seu texto que o próprio Antigo Testamento se revela como um livro inspirado por Deus.
Só a expressão "e Deus disse" aparece mais de 2.600 vezes só no Antigo Testamento. Deus disse e Deus falou. Isso demonstra exatamente essa inspiração do próprio Deus. Tanto a história como a lei e os salmos declaram que os homens foram inspirados por Deus. Isso está presente em Êxodo capítulo 24, versículo 4, Êxodo 34, versículo 28, Segundo Reis, capítulo 17, versículo 13, Isaías 34, 16, Isaías 59, 21, Zacarias capítulo 7, versículo 12, Salmo 78, versículo 1, Provérbios capítulo 6, versículos 23, também declara isso para a gente. O próprio Cristo sancionou que o Antigo Testamento também é inspirado por Deus, citando de forma harmoniosa em diversas passagens bíblicas, como nós já estamos escrevendo aqui para você, falando a respeito da sua autoridade e a sua inspiração. Tendo esse entendimento, compreendendo que o Antigo Testamento ele é inspirado por Deus, vamos agora compreender a partir da perspectiva do segundo subtópico sobre a canonicidade do Antigo Testamento, como esses livros agora são organizados. Pastor Douglas Batista, ele é bem sensível em destacar que na nossa Bíblia nós possuímos então 39 livros. Então o nosso Antigo Testamento tem 39 livros. Pega isso aqui, isso é importante demais. Na divisão cristã nós temos 39 livros. Esses 39 livros são organizados em 5 grupos, como nós vamos descrever para você já já. Mas é importante olharmos agora, como eu prometi para você, olharmos para a primeira versão, ou seja, a versão hebraica. Na versão hebraica, o Antigo Testamento, ele possui, ao invés de 39 livros, ele possui apenas 24 livros. Isso porque acontece lá no Antigo Testamento um fenômeno bem interessante. É importante você compreender isso aqui. No Antigo Testamento, esses textos são reorganizados de forma diferente. Ou seja, na versão original, esses textos são organizados de uma maneira diferente da nossa. Por exemplo, textos que para a gente são divididos em 2, lá é um texto só. E isso traz uma compreensão muito interessante a respeito da palavra de Deus. De que maneira? Nós temos na nossa Bíblia o livro de 1 Reis e 2 Reis. Lá não existe essa divisão. Lá se torna um texto só, o livro de Reis. Na nossa Bíblia nós temos a divisão de 1 Samuel e 2 Samuel. Lá não existe essa divisão. Lá é um texto só, o livro do profeta Samuel. Na nossa Bíblia nós temos a divisão de 1 Crônicas e 2 Crônicas. Lá não existe essa divisão. Se torna-se então um texto só, o livro das Crônicas. Então, com essa compactuação, nós encontramos então essa mesma organização de textos, porém agora compactados na versão hebraica. Esses textos agora são organizados em apenas 24 livros, divididos agora em 3 grupos que nós vamos trabalhar com você. Esses 3 grupos são divididos da seguinte maneira: como lei, Torá, como profetas, Nebim, e como escritos, conhecidos como Ketubim. Vamos entender essa divisão aqui. A lei, a Torá, ela é composta então por 5 livros, que são correspondentes também na nossa Bíblia, que são os mesmos, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses textos foram escritos por Moisés, são conhecidos como lei, Torá. Na nossa versão é chamada então de Pentateuco. Entendendo isso de uma forma especial, vamos agora para a segunda divisão. A segunda divisão da Bíblia hebraica é conhecida agora como Nebim, os profetas. E os profetas da Bíblia hebraica são divididos diferentes da nossa. Por exemplo, na nossa versão é dividido em profetas maiores e profetas menores. Vou mostrar isso para vocês já já. Mas na versão hebraica é divididos em profetas anteriores e posteriores. Aí vem a pergunta: anterior ao quê? E posterior ao quê? Anteriores ao cativeiro babilônico e posteriores ao cativeiro babilônico. Porque o cativeiro babilônico marca a história de Israel de uma forma muito ferrenha. Então, há esses profetas que profetizam antes do cativeiro e agora há os profetas que profetizam depois do cativeiro. E é claro que nós precisamos também entender que a organização aqui é totalmente diferente da nossa. Por exemplo, na nossa nós temos alguns livros que são vistos como livros históricos. Aqui nós vamos encontrar como profetas. Vamos demonstrar essa organização para você. Primeiro, os profetas anteriores. O livro de Josué é visto na nossa Bíblia como um livro histórico.
aqui é visto então como um profeta anterior. Josué, na Bíblia hebraica, é visto como profeta. O texto de Juízes, na nossa Bíblia, é visto como um livro histórico. Aqui não. Os juízes de Deus são vistos como os profetas de Deus. Então, eles entram como profetas anteriores. Na nossa Bíblia, nós temos o livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Aqui não. Nós temos um livro só conhecido como o livro do profeta Samuel, que tem também os mesmos versículos que na nossa possui. É importante entendermos que na nossa, como já expliquei para você, tem a divisão então de 1 Reis e 2 Reis. Aqui nós temos o livro de Reis, visto como um livro dos profetas anteriores. Por que dos profetas anteriores? Já que é um texto conhecido como um livro histórico na nossa Bíblia e na história dos reis. Porque no livro de Reis, aqui na versão hebraica, nós encontramos dois profetas que não são profetas escritores. O profeta Elias e Eliseu, que marcam a história de Israel. Olha que interessante isso aqui. A segunda divisão que nós encontramos aqui, dentro dos profetas, dentro dos nabim de Deus, demonstrado na Bíblia hebraica, é conhecida agora como profetas posteriores, pós-cativeiro. Que profetas são esses? Isaías, Jeremias, Ezequiel, e entra agora um grupo que é chamado de os 12. Um detalhe aqui para você entender. Esse os 12 na Bíblia hebraica é um texto só, é um livro só. Sabe o que acontece aqui? Eles pegam todos os profetas menores da nossa Bíblia, que são 12 profetas menores, e juntam esses profetas em um texto só. Ou seja, viram um livro só na Bíblia hebraica. Não são 12 livros diferentes. Olha que interessante. Leva essa curiosidade para os teus alunos. E avançando, vamos então agora compreender a terceira divisão, que são os escritos, apelidados também de salmos, os ketubins. Os escritos estão divididos também em 3 grupos. Esses grupos são divididos em livros poéticos, os 5 rolos e também livros históricos. E aqui tem uma ordem totalmente diferente da nossa. Vamos entender quais são os livros poéticos. É conhecido como livro poético aqui, na versão hebraica, Salmos, Provérbios e Jó. Agora, a segunda divisão é conhecida também como escritos, os 5 rolos. Quem entra aqui? Os textos de Cantares, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. Olha, a ordem está totalmente diferente da nossa. Entra agora o terceiro grupo, que é conhecido como livros históricos. Quem entra aqui? Profeta Daniel, para a gente é profeta Daniel, mas entra aqui como Daniel, Esdras, Neemias e o texto de Crônicas, que se torna um livro só. Eu espero estar ajudando você nessa divisão aqui da Bíblia hebraica e que você seja um instrumento de Deus para ajudar o teu aluno. Agora vamos dividir a Bíblia, só o Antigo Testamento, na nossa versão que utilizamos. A Bíblia, como nós utilizamos na versão cristã. Na versão cristã, nós possuímos agora, ao invés de 24 livros, nós possuímos uma divisão maior, nós possuímos 39. Esses 39 livros, utilizados então por nós, os protestantes pentecostais, que dão glória a Deus e aleluia, crentes em Jesus, são divididos agora, ao invés de 3 grupos, são divididos em 5 grupos, como estou falando para você. O primeiro grupo é conhecido como Pentateuco, onde nós encontramos os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, correspondente à lei Torá, lá da Bíblia hebraica. Nós possuímos na nossa Bíblia agora outra ordem, outra organização, que facilita agora o nosso entendimento. Que textos são esses? Os livros históricos. São 12 textos. Quem entra aqui? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, olha a divisão, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, olha a divisão, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O terceiro grupo é conhecido agora como livros poéticos do Antigo Testamento. Quem é que entra? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O quarto grupo, na nossa Bíblia, na versão do Antigo Testamento, é conhecido agora como profetas maiores. Para a gente agora é dividido da seguinte maneira, não em profetas anteriores e posteriores, mas para a gente é dividido em período de ministério. Não é por quantidade de capítulos, ou seja, nós chamamos de profetas maiores porque eles possuem um ministério longo. Por exemplo, se você comparar o livro do profeta Daniel com Oséias, Daniel aqui é visto como um profeta maior. Daniel só tem 12 capítulos.
E comparando agora com o livro do profeta Oséias, Oséias tem 14 e ele é visto como profeta menor. Então não é por quantidade de capítulos, texto escrito, mas é por período de ministério. O período de Daniel é muito maior do que o de Oséias. O de Oséias são apenas alguns anos, já o de Daniel é por quase toda a vida profetizando. Ele iniciou seu ministério na Babilônia aos 17 anos, e quando nós encontramos ele na Cova dos Leões, Daniel já tem aproximadamente 80 para 90 anos. Então o período é bem longo aqui. Então nós temos como profetas maiores na nossa Bíblia o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, nós temos então agora aqueles que são vistos na Bíblia hebraica como livro só. A gente acaba aqui dividindo para facilitar. Entram agora os 12 profetas menores. Quem são? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu espero estar te ajudando até aqui. Que Deus use você na Escola Bíblica Dominical. Avançando, vamos agora para o terceiro subtópico do nosso segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: as particularidades do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em longos pergaminhos. É importante entendermos isso aqui. Esses textos do Antigo Testamento, como nós dividimos para você da Antiga Aliança, eram compostos de forma especial pelos escribas. Outro detalhe que você descobre: o Antigo Testamento possui também alguns gêneros literários. Que gêneros são esses? A partir desses gêneros literários, nós vamos compreender também essas visões de leituras só do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em um longo período de tempo, como nós estamos trabalhando com você. E existem algumas divisões apresentadas a partir dessas leituras do Antigo Testamento por alguns teólogos biblicistas. Por exemplo, existe a linha de interpretação javista, que é aquele que toma o termo Javé em seus escritos. Então você percebe que essa linha de interpretação javista é demonstrada nos escritos do Antigo Testamento a partir dessa visão do hebraico, que era escrito pelo povo do sul de Judá, que demonstrava então essa visão de conhecer o Senhor como Javé. Por isso vem essa linha de interpretação javista. Outro detalhe que você descobre também dentro do texto sagrado: a linha de interpretação eloísta é aquela que passa a utilizar o termo do nome do Senhor como Elohim. Deus agora passa a ser conhecido como Elohim, demonstrando então essa visão de Deus ser demonstrado como todo-poderoso, criador, e possivelmente esse texto é escrito pelo povo natural do norte de Israel. E a terceira linha, que demonstra para a gente que o Antigo Testamento ele é composto agora em épocas diferentes e períodos diferentes, é a linha sacerdotal. É a visão sacerdotal. Procura centrar agora essa visão do culto em si. Então, no texto sagrado, nós vemos essa linha de interpretação sendo demonstrada nesse Deus que merece a adoração, nesse Deus que merece o culto. Outra linha de escrita e interpretação também do Antigo Testamento é a linha deuteronomista, que procura trabalhar essa visão do cumprimento da lei, de viver a lei, de estabelecer a lei. E Deuteronômio aqui aparece como um gênero literário muito forte, apresentado então em todo o escrito do Antigo Testamento. Existem também outros gêneros literários que precisamos levar em consideração, que são reconhecidos no Antigo Testamento. Nós encontramos, por exemplo, o épico narrativo. O Antigo Testamento ele é escrito dessa maneira também. Nós encontramos profecias no Antigo Testamento. Nós encontramos a lei, principalmente a lei apresentada no Pentateuco. Nós encontramos também o estilo literário lírico, onde nós encontramos poesias, canções, adorações, orações também. Sapiencial, onde nós encontramos diversas frases que levam agora a alegorias presentes também no texto de Provérbios. Então, o Antigo Testamento tem aqui diversas particularidades que são importantes serem entendidas a partir dessa interpretação. A aula da interpretação bíblica, nós vamos trabalhar então na lição de número 5, a próxima lição. Espero ajudar você. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos avançar agora para o terceiro ponto, mergulhando agora no Novo Testamento. Norman Geisler faz questão de dizer que Jesus prometeu que o Novo Testamento agora seria a sua palavra. Ele não somente confirmou o Antigo Testamento,
mas ele demonstrou que o Novo Testamento agora seria a visão da nova aliança. O próprio Jesus declarou que o Espírito Santo ensinaria aos apóstolos todas as coisas e os guiaria na verdade. João capítulo 14, versículos 26 e capítulo 16, versículo 13. Os apóstolos também afirmaram essa autoridade divina nas suas palavras. Em João capítulo 20, versículo 31, 1 João capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, 5 e 6, o apóstolo Pedro reconheceu o Novo Testamento como escritura, como palavra de Deus. Em 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16, dando então essa ênfase em demonstrar que o Novo Testamento é visto agora como palavra de Deus. Avançando, nós vamos entender agora sobre essa divisão do Novo Testamento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: os livros do Novo Testamento. Nós precisamos ter em mente que o Novo Testamento ele foi formado a partir de umas perspectivas relevantes. Primeiro, os seguidores de Jesus, em geral, não eram escritores. Segundo, geralmente, havia entre os seguidores de Jesus, após a ressurreição e a ascensão, essa esperança da parúsia iminente. O que é a parúsia? A parúsia é esse retorno de Cristo. Eles já aguardavam para aquele tempo. Os apóstolos também transmitiram durante muito tempo com zelo os ensinamentos de Jesus de forma oral. E Jesus também deixou o imperativo de compartilhar a boa nova da salvação. Os primeiros textos sagrados passaram a ser escritos possivelmente depois de 18 anos da ascensão de Jesus. É importante levarmos isso em consideração. O primeiro texto sagrado do Novo Testamento foi a Carta aos Gálatas, escrita possivelmente entre 47 a 48 depois de Cristo. Depois aparece então o Evangelho de Marcos, possivelmente entre 49 a 50 depois de Cristo. E esses textos sagrados passaram a surgir dentro da igreja por causa de algumas necessidades. Que necessidades são essas? A preservação do testemunho de Cristo, a morte de várias testemunhas oculares por causa da perseguição, muitos crentes estavam morrendo, a necessidade litúrgica e primitiva da igreja. Para o ensinamento de guiar o povo de Deus na igreja era necessário as escrituras, o combate a distorções do genuíno evangelho. Então houve essa necessidade de escrever o texto para compartilhar a palavra de Deus de forma correta e coerente. E os critérios para essa escritura e demonstrar que esses textos agora passavam a ser textos sagrados e relevantes para a igreja, era primeiro a apostolicidade, ou seja, o imprimatur apostólico. Tinha que ser um apóstolo para escrever o texto. O uso também e a circulação das obras pela igreja primitiva, como testemunho dessa igreja. Esse imprimatur apostólico é fundamental aqui. E tinha que caminhar com os homens de Deus. A exemplo, por exemplo, de Marcos. Marcos, quando registra o primeiro evangelho, ele registra o primeiro evangelho a partir das pregações de Pedro. Originalmente, o primeiro evangelho era para ser conhecido como o evangelho de Pedro, porque são as mensagens e ministrações de Pedro ali. Esse evangelho recebeu o nome de Marcos porque Marcos é o amanuense que registrou essa mensagem. Lucas, por exemplo, o médico amado, ele não é um apóstolo, ele não seguiu a Jesus diretamente, mas ele foi discípulo dos apóstolos, especialmente discípulo de Paulo, e registrou todas as viagens missionárias e especialmente o evangelho de Lucas cuidadosamente. É importante você ler Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3. E é importante também levarmos em consideração que esses textos passaram a ser relevantes a partir do uso das palavras. As palavras tinham que ser coerentes, apontando para Jesus, e a autoridade em matéria de fé, a edificação da igreja. E isso aqui demonstra que esses textos passaram a ser sagrados, separados e divididos como canônicos dentro da palavra de Deus. Avançando, o segundo subtópico aqui do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto: a canonicidade do Novo Testamento. A formação do cânon do Novo Testamento, ela se deu no período apostólico. É importante você levar em consideração entre o ano 30 ao ano 90 da nossa era cristã. É claro que essa organização, essa tentativa de organizar os textos sagrados se deu tempos depois. Por exemplo, a primeira tentativa de organizar o texto sagrado, ou a tentativa mais antiga de organizar os textos sagrados, é apresentada a partir do cânon de Muratório, no ano 170 depois de Cristo. E essa organização por Muratório, ela é demonstrada da seguinte maneira: ela não possui os 27 livros como nós possuímos.
Quando nós observamos essa organização realizada pelo cânon de Muratório, nós percebemos a consideração pelos textos paulinos. Então nós encontramos aqui Lucas, que é o discípulo especialmente de Paulo. Então o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas está presente. Está presente também o Evangelho de João, Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, aos Coríntios, as cartas aos Coríntios está presente aqui, Efésios, Filipenses, Colossenses, Gálatas, aos Tessalonicenses, aos Romanos, Filemão, Tito, as duas cartas também de Timóteo e Apocalipse. Há aqui essa união entre os textos de João e os textos de Paulo. Há aqui também essa demonstração da exclusão dos textos de Marcos e Mateus, textos que eram vistos como textos que eram voltados somente para o judaísmo. É importante entendermos que essa é a primeira tentativa de organização aqui, que foi organizada a partir dessa visão do cânon de Muratório, em 170 d.C. Outra tentativa que nós encontramos dessa organização é a partir da visão de Eusébio de Cesareia, agora anos mais tarde, no ano de 340 d.C. No quarto século, o Novo Testamento ele passa a ser organizado da seguinte maneira. O próprio Eusébio de Cesareia menciona isso em História Eclesiástica. Pegando então todos os textos do Novo Testamento, quase os 27, exceto alguns, ele retira alguns textos. Que textos são esses? Tiago, Judas, 2 de Pedro, 2 e 3 João. Estes textos, nesse período histórico, ainda estavam sendo questionados. Então, esses textos não entram aqui na organização de Eusébio de Cesareia. Mas a Bíblia, como nós possuímos hoje, com os 27, ela foi organizada por Atanásio de Alexandria, isso em 368 d.C. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia, como nós possuímos hoje, com os 27, foi organizada a partir da visão de Atanásio de Alexandria. Essa organização passou a ser tão relevante que nós utilizamos essa organização até hoje. Que textos são esses? São os textos organizados como nós possuímos em 5 blocos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos dos Apóstolos, que é visto como livro histórico. As epístolas agora, na organização de Atanásio, que são as epístolas gerais, Tiago, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. Entra aqui os textos paulinos, e nesses textos paulinos entram as 13 cartas, mais Hebreus, porque Hebreus agora é visto nesse período histórico como um texto de Paulo, e finaliza então com um texto de Apocalipse. Na nossa organização cristã, como nós possuímos hoje, de forma moderna, a partir dessa visão da Bíblia de Genebra, nós possuímos então a seguinte organização. Os evangelhos, que é o nosso primeiro bloco, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, que é visto como o nosso livro histórico, as cartas paulinas, que são divididas agora também em 3 grupos, são 3 epístolas. O primeiro grupo das cartas de Paulo é conhecido como epístolas doutrinárias. Quem entra aqui? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. E nós temos aqui 6 cartas. Entram então as epístolas da prisão, que são 4 cartas que Paulo escreveu no período que ele estava preso. Quem são elas? Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E entra agora, então, as epístolas pastorais, 3 cartas escritas por Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Essa é a organização dos textos paulinos. Entra agora as epístolas gerais. As epístolas gerais são conhecidas também como epístolas católicas ou universais. Quem é que entra aqui? Entra Hebreus, Tiago, entra 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João e Judas. Essas cartas são vistas agora como um conteúdo geral. E a última organização é conhecida como Revelação, que entra aqui então o livro de Apocalipse. Eu espero estar ajudando você. Que Deus te abençoe na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em Cristo Jesus. Avançando, finalizando a aula de hoje, vamos entender agora sobre as particularidades do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele possui essa particularidade fundamental. Ele é organizado agora nesses 27 livros e é organizado agora com essa organização histórica que demonstramos para vocês e demonstrado a partir das cartas que foram enviadas para questões particulares da igreja. Por exemplo, as epístolas de Paulo.
Grande parte das epístolas paulinas tem um conteúdo específico para poder tratar dos problemas da igreja. É claro que esses problemas agora são vistos de cunho universal a partir da nossa interpretação, mas entendendo essa questão nos ajuda a entender agora a função de cada texto, de cada escrito, tentando criar essa ponte entre os dois mundos, trazendo essa interpretação do texto para a gente. Olhando, por exemplo, para o Evangelho de Marcos, que foi escrito pelo próprio Marcos, registrando as pregações do Pedro, nós percebemos que ele escreve voltando esse evangelho para os irmãos que estavam presentes em Roma. Ali existem particularidades que são demonstradas de forma fundamental. Por exemplo, a explicação de preceitos que eram realizados no sábado, de ritos judaicos. Se fosse escrito somente para os judeus, não teria necessidade dessas explicações. Então, Marcos dá essas explicações no seu texto, demonstrando então essa necessidade de compreender a respeito da lei, de compreender a respeito desses ritos e demonstrando Jesus como servo. E para nós protestantes, nós acreditamos na Escritura somente. A Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, só a Escritura, a partir dessa visão da Reforma Protestante, demonstrando que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela foi organizada, que ela traz para a gente o plano da salvação em Cristo Jesus. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para você, comenta aí, por favor, tá? Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também, manda esse vídeo aí nas tuas redes sociais, manda nos grupos de Zap da tua igreja, do Telegram também. Compartilhe esse vídeo para que mais alguém seja edificado em Jesus. E é claro que eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que vão te ajudar a crescer em Jesus, estudando ainda mais a palavra de Deus nessa aula em Cristo. Como dica de leitura, eu tomei como base o texto do pastor Douglas Batista, está disponível na editora CPAD. Gente, adquira esse material, vai te ajudar muito nesse trimestre. Tomei como base também o texto de Davi Guimarães, Introdução ao Estudo da Bíblia, um material muito relevante para estudar a respeito dessa doutrina que estamos estudando com você. O Cânon das Escrituras, do F.F. Bruce, material espetacular para compreendermos a respeito da formação do Cânon. A Bíblia e seus intérpretes, essa edição é do pastor Augusto Nicodemos, pode te ajudar muito a entender a respeito dessa interpretação sobre a Bíblia. Tomei como base também o texto do Norman Geisler, esse material é espetacular, essa teologia sistemática você encontra na editora CPAD, assim também como tomei como base o texto do Stanley Horton, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Gente, as referências que eu tomo como base aqui está disponível no meu material. Se você quiser, esse material está disponível para você no link na descrição. É só você se tornar um dos nossos assinantes. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, lição de número 5. Como ler as Escrituras. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.